A paz do Senhor, meus irmãos. Este é o canal da Assembleia de Deus da cidade de Santa Cecília, na Paraíba. Eu sou José Gonçalves, sou professor superintendente da escola dominical. Glória a Deus, estamos aqui com mais uma lição, para estudar mais uma lição deste trimestre, nesse segundo trimestre, no qual estamos estudando sobre dons espirituais e ministeriais. Glória a Deus, essa semana estaremos estudando a lição número 11, que tem como título o presbítero, bispo ou ancião. Glória a Jesus. Estamos estudando nesse trimestre. Eu queria, nessa oportunidade também, informar, porque estamos fazendo essa lição nessa semana desta forma, de forma não online, mas eu estou gravando o vídeo, estou transmitindo, para transmitir ele depois através do nosso canal no YouTube. Glória a Deus. E isso porque é em virtude do decreto estadual, que foi decretado no estado da Paraíba, no qual 2 finais de semana, 2 sábados, 2 domingos, não é permitido culto. Então, como nossa escola é no sábado, nós fazemos no sábado à noite, não temos como fazer presencial, então estamos fazendo desta forma. Glória a Jesus. Vamos fazer aqui um resumo dessa lição, da melhor forma que possível, que pudermos fazer, para não ficar muito longo também. Glória a Deus. E que seja melhor, para o entendimento dos irmãos. Glória a Jesus. Eu quero desde já agradecer a todos, que estão assistindo a esse vídeo, que estão acompanhando, esta lição. Glória a Deus, através do nosso canal. Se você ainda não é inscrito, também pode se inscrever no canal, deixa seu like, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam assistir. Glória a Deus. Glória a Jesus. Então, a lição dessa semana, a lição número 11, tem como título presbítero, bispo ou ancião. Glória a Deus. O textuário dessa lição está em Tito, capítulo 1, versículo 5, que diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Tito, capítulo 1 e o versículo 5. A verdade prática diz: o presbítero deve ser constituído por pessoas idôneas para auxiliar na administração da igreja. Glória a Deus. O texto, a leitura bíblica em classe dessa lição, ela está também em Tito, no capítulo 1, versículos 5 ao 7. Então, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4. Você também pode nos acompanhar aí, de onde você está. Pode abrir sua Bíblia e nos acompanhar aqui também na leitura da palavra de Deus, que diz assim, por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for imprescindível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da causa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Aí vem aqui 1 Pedro, capítulo 5, versículo do 1 ao 4, que diz assim: os presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo ânimo sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a
incorruptível coroa de glória. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. O objetivo dessa lição, o objetivo geral é apresentar a importância da função de presbítero. E os 3 objetivos específicos, que são definir o termo e a função do presbítero, o segundo é destacar a importância do presbítero, o terceiro é pontuar os deveres dos presbíteros. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nosso Deus. Primeiro nós já conhecemos, né, no trabalho da igreja, nós vemos a função do presbítero, né, onde ele exerce uma função dentro da igreja local. Glória a Deus. Nós vamos ver que no Antigo Testamento, os presbíteros, eles eram pessoas, assim, eram pessoas mais velhas, pessoas que tinham mais, vamos dizer, vivência, né? Que tinham uma vivência maior, que tinham um maior conhecimento, que tinham experiência, glória a Deus, e que tivesse assim uma capacidade, que tinha capacidade, que tinha condições de passar, de instruir, porque na verdade o presbítero, ele é um obreiro, ele tem uma função semelhante à função do pastor. Ele tem a função semelhante à função do pastor. É claro que nós sabemos que na igreja ela tem o que? Ela tem diversos obreiros, tem presbítero, tem igreja que tem mais presbítero, tem vários presbíteros, e tem o pastor, né, que foi ali, glória a Jesus, separado, e que foi ali, vamos dizer, que está ali para liderar, né, que é o líder daquela igreja. Mas tem outros, né, obreiros também que têm suas funções. Glória a Deus. Em muitos lugares nós sabemos que lugares que tem igreja, tem várias congregações, e nas congregações os presbíteros, né, geralmente é quem fazem o trabalho naquele lugar. Então, assim, quando a gente vai ver a função do presbítero, ele tem uma função bem semelhante à do pastor, na função pastoral, onde ele tem a obrigação de ter conhecimento da palavra, de pregar a palavra, ter uma vida, vamos dizer, ilibada, né? Uma reputação ilibada diante da sociedade, que seja uma pessoa de família, né? Que tenha exemplo dentro da família. Glória a Deus, como nós vimos aqui na leitura bíblica em classe. Vamos dar continuidade aqui, né, na introdução, no início da igreja primitiva, ou no início da igreja do primeiro século, havia líderes que orientavam os crentes quanto ao evangelho, bem como a organização e desenvolvimento da igreja local. O evangelho frutificou na vida das pessoas e por isso seguiam cada vez mais novos crentes. Foi necessário a fim de garantir o discipulado integral da nova pessoa em Cristo, separar crentes idôneos, maduros na fé, que cuidassem desse precioso rebanho. Assim, os apóstolos de Cristo passaram a estabelecer presbíteros para zelar pela administração e a vida espiritual da igreja. Aqui está, quando fala aqui do início, quando foi glória a Deus, do estabelecimento dessa função, né, glória a Deus, dessa função dentro da igreja, glória a Deus. Então, assim, como disse, que o presbítero para quê? Para zelar pela administração e pela pregação da palavra, né, organização da igreja, né, em si, glória a Deus. Então, dando continuidade, a escolha dos presbíteros, né, o primeiro tópico dessa lição, é significado e função. Né? De acordo com a Bíblia de Estudos Palavra-Chave, o termo presbítero, né, do grego presbíteros, é uma forma comparativa da palavra grega prebis, pessoa, né, mais velha, né, pessoa mais velha. Com substantivo e no emprego dos judeus e cristãos, o presbítero é um título de dignidade
né, dos indivíduos experientes e de idade madura que formavam o governo da igreja local. Então, é um sinônimo de bispo, né, supervisor, ou de professor, ou de pastor. Então, como nós vamos ver aqui no sinônimo, ele também tem a ver com pastor, com professor, né, que ensina, glória a Deus. Então, assim, a função do presbítero aqui, como nós vemos aqui na igreja primitiva, como ele era formado, né, a escolha dele era feita pela experiência da pessoa, né, pela experiência, era um conjunto de pessoas, tipo um conselho, né, que era formado ali de pessoas experientes que pudesse auxiliar de forma ativa, né, direta na obra local. Glória a Jesus. E foi assim que, dessa forma que a igreja cresceu, né, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Para a liderança local, é o segundo subtópico. Né? O apóstolo Paulo cuidou de organizar a administração das igrejas locais, por onde as plantava, separando um grupo de obreiros para tal trabalho. Então, quando escreve ao seu discípulo, o jovem Tito, Paulo o instrui a estabelecer presbíteros em diversos lugares, né? De cidade em cidade. Está claro, assim, o aspecto pastoral da função exercida pelos presbíteros nas comunidades cristãs antigas. Então, nós vemos aqui que hoje, se nós vamos dizer aqui, hoje em congregações onde era formado, onde era criado novas congregações, os presbíteros, né, como vê aqui no Antigo, foram estabelecidos presbíteros para que cuidassem do rebanho naquele local, né, para que instruísse, para que administrasse aquele local. Então nós logo vemos aqui que ele tem uma função, que ali tem uma função pastoral, né, essa função de presbítero, né, e ela está diretamente ligada à função pastoral. Glória a Deus. Agora, como vimos aqui, vamos dizer, existe a liderança, né, como numa cidade que tem, vamos dizer, diversas congregações, diversos presbíteros. Aí vai ter o pastor, né, que é o pastor, o líder, e os presbíteros que dirigem as congregações, né, que fazem esse trabalho, que auxiliam, né, o pastor líder nesse trabalho, né, como um todo. Glória a Deus. Aí eu venho aqui o terceiro subtópico, que é as qualificações. No Novo Testamento, as referências aos presbíteros encontram-se no plural, né? Presbíteros, né? Bispos ou anciãos. Né? Então, como a liderança local era formada por um grupo de irmãos experientes na fé para cuidar da igreja, a função dos presbíteros era pastoral. Né? Então, portanto, o presbítero é um pastor, um apacentador de ovelhas. Né? A palavra de Deus expressa qualificações bem objetivas para o objetivo fiel dessa função. Tais qualificações estão descritas em Tito, capítulo 1, versículo 6 ao 9. Glória a Jesus. Então, e também, para assim o presbítero, assim como também em 1 Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 7, para o bispo. Né? Quando vê aqui bispo, presbítero, a mesma função, e quando nós vamos ver aqui, se trata, os textos bíblicos aqui citados, tem o mesmo teor. Né? Tem o mesmo teor. Então, assim, denotando o aspecto sinônimico dos dois termos. Né? Uma leitura atenta das duas listas indicadas, a importância da função é como a igreja, ou como as igrejas não podem descuidar-se quanto à ordenação de pessoas para servi-la. O bom conselho do apóstolo Paulo ainda é a maneira mais segura para separar os obreiros. Então, aqui, como nós vemos aqui, que a indicação dele, como ele diz, que a gente vê aqui o que ele diz, se a gente for ver lá em Tito, no
no capítulo 1, como diz aqui, capítulo 1, versículo 6 ao 9, que diz aqui, ó, o versículo 6 diz assim: aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, né, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Veja as qualidades, né, que a pessoa teria que ter. Uma pessoa fiel, dedicada, que preza pela obra de Deus, né, que preza pelo bom nome do Evangelho de Cristo. Glória a Jesus. Eram as pessoas que eram separadas. Né? E o 7 diz aqui, ó, porque convém que o bispo seja irrepreensível, né, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Glória a Deus. Esses dois versículos aqui que nós vemos aqui que é bem, fala muito bem aqui das qualificações do que é que a característica, né, o que é que teria que ter um presbítero para que fosse, né, para ser separado, né, para esta obra. Glória a Jesus. E ainda hoje, nos dias de hoje, glória a Deus, a Igreja de Cristo, ela ainda usa, né, ela ainda faz dessa maneira a escolha, né, de quem? Dos presbíteros, né, dos obreiros, né, para cuidarem desta obra de Deus. Glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o segundo ponto, o segundo tópico dessa lição, que é a importância do presbitério, né? Aqui significa, o primeiro significa o significado do termo presbitério, né? Aqui, ó, não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia com a imposição de mão do presbitério. Glória a Jesus. Então, aqui que a importância aqui, nesse ponto aqui, que a ação ativa, né, vamos dizer, o trabalho ativo do presbitério dentro da igreja, nas decisões, glória a Jesus, na escolha, né? Glória a Jesus. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, né? E por isso que também tem que ser, como diz, tem que ser pessoas, né, que sejam pessoas que sejam direcionadas à obra, pessoas que tenham uma vivência visível, né, que não seja só de aparência, pessoa que seja um bom conselheiro, que seja um bom estudioso, né, da palavra, um bom seguidor da palavra. Glória a Deus. Então, que tenha essas qualidades. Então, foi dessa forma que o apóstolo Paulo lembrou a Timóteo, aconselhando acerca do reconhecimento do ministério do jovem pastor pelo conselho de obreiros. É aqui que era um conselho, né? Então, o Novo Testamento classifica esse corpo de obreiro de presbitério, né? Então, substantivo de presbítero, né? Um conselho formado por anciãos da igreja, ou seja, por pessoas experientes, pessoas que têm experiência, que têm vivência. Glória a Deus, era formado esse conselho, que é um conselho deliberativo, no qual toma as decisões, né, de ordenação, de tudo. Glória a Deus. Então, e muitas outras funções também que tem dentro da igreja, na qual vamos estudando aqui, vamos ver. Então, o segundo tópico, subtópico desse segundo tópico, né, a atuação do presbítero do presbitério, né, a atuação do presbitério. No concílio de Jerusalém, em relação às sérias questões étnicas e eclesiásticas que podiam comprometer a expansão da igreja, os apóstolos e os anciãos presbíteros foram chamados para debater e legislar sobre o assunto, né? Em seguida, os presbíteros foram enviados a Antioquia para orientar os irmãos sobre a resolução dos problemas que perturbavam os novos
convertidos. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. E aqui referência em Atos 16 e 4. Glória. Então, assim, era tido, se fazia as reuniões. Ali a gente vê que nessas reuniões eles deliberavam ações, determinavam ações que deveriam ser tomadas, o que deveria ser feito, né? E a gente vê que eles passavam, né, que eram decretos, né, que era tido por consenso de vários, né, presbíteros, né, de vários obreiros, né, experientes ali. E eram decisões que eram tomadas e eles espalhavam, quando eles passavam, entregavam nas cidades para que fosse seguido daquela forma, que fosse seguido aquelas normas que foi determinada pelo conselho. Glória a Deus, entender aqui a importância, né? No caso também, como entendemos também que não vai ficar, a decisão não vai ficar para uma pessoa só, né? Sempre vai ter um conselho, né? Como sempre foi, glória a Deus. Porque Deus, ele usa pessoas, né, para fazer. Ele poderia usar uma pessoa diretamente como ele usa quando ele quer, glória a Deus, mas também existe a organização, né? A organização dos obreiros para deliberar coisas que rotineiras que nós sabemos que é o certo pela palavra de Deus. Glória a Deus, que sabe que é o certo. Então, vimos aí a atuação do presbitério. Então vamos ver aqui o terceiro subtópico, que é a valorização do presbitério. Então, o presbitério deve ser valorizado, pois dos primórdios da igreja cristã, a sua existência tem fundamento na palavra de Deus. Então, o rebanho do Senhor será ainda mais bem atendido se o presbitério das nossas igrejas forem preparados para a atuação mais efetiva no governo da igreja, né, e no ministério de ensino, tal como instruiu o apóstolo Paulo. Então, assim, a gente vê aqui que é imprescindível, é de grande necessidade que esse corpo de obreiros, o presbitério, ele seja atuante, dentro das deliberações da igreja, dentro da administração, glória a Deus, para que, até porque seja um ajudador, né, que é um corpo de obreiros, na verdade, um ajudador, que um líder só, um líder só, por si só, ele não ia conseguir, vamos dizer, tomar conta, cuidar de uma igreja, administrar uma obra, dependendo do lugar onde for, independente, né, sozinho. Então, por isso tem a importância disso, das pessoas que foram levantadas. Glória a Jesus. Então, com esse propósito, né, com esse propósito de ajudar, de contribuir nesta obra, de fazer, né, a obra de Deus. Então, os presbíteros que governam, que bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Eu disse, é uma honra isso, né? Porque está fazendo para Deus. É uma honra fazer para Deus, trabalhar na obra de Deus. Glória a Jesus. Principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Glória a Deus. Então, 1 Timóteo 5,17 é a referência. O Novo Testamento mostra que, apesar de haver um pastor titular, o governo de uma igreja não era exercido por um único líder, mas pelo conselho de obreiros. Glória a Deus, a gente vai ver sempre que tem o conselho, onde tem as deliberações, onde tem as decisões. Glória a Deus, a gente vai ver isso nas convenções, né? Glória a Deus. Então, assim, é claro que acreditamos que tudo é direcionado por Deus, tudo Deus que direciona. Ele quer que seja dessa forma, foi determinado que fosse feito dessa forma, e glória a Jesus, Deus ele direciona, né? Então, o presbitério é de vital importância ao desenvolvimento das igrejas locais e ao bom ordenamento do corpo de Cristo. Glória a Jesus. Então, a importância aqui, nós vimos aqui, né? Glória a Deus, o significado do termo, né?
do termo presbitério, vimos aqui a atuação, como é que é a atuação do presbitério nesse segundo tópico, e vimos aqui também, no terceiro subtópico, a valorização do presbitério, o valor que tem, né? Glória a Deus, né? Como diz aqui, que são dignos, né? Os que governam bem sejam estimados por dignos de duplicada honra. Glória a Jesus. Então, honrar é uma honra, né? Glória a Jesus. Os são honrados, né? O terceiro tópico dessa lição, é o último tópico, os deveres do presbitério, né? Os deveres do presbitério. Então, esse último tópico também ele tem 3 subtópicos. E o primeiro é apacentar a igreja, o primeiro tópico. Apacentar a igreja, né? Os presbíteros têm o dever de alimentar o rebanho de Deus com a exposição da santa palavra. O apóstolo Pedro bem exortou aos presbíteros da sua época acerca desta tarefa. Glória a Jesus. Então, assim, expor a santa palavra, né? Como falamos aqui que tem função de pastor, né? O presbítero tem função de pastor, tem função pastoral. Então, assim, ele tem como função aí também, dentre outras mais, a de pregar a palavra, a de expor a palavra. Glória a Jesus. E principalmente às vezes quando se está em congregação, quando se dirige congregação, né? Mas, ou até mesmo na igreja local também, né? Onde também tem um líder, mas assim a função dele não deixa de ser essa. Glória a Deus. Então assim, essa não deixa de ser uma obrigação dele a exposição da palavra. Então, o apóstolo Pedro bem exortou os presbíteros da sua época acerca dessa tarefa, né? O apacentar as ovelhas do Senhor se dá com cuidado pastoral, como disse aqui, né? Cuidado pastoral. Não pela força ou violência, como se os obreiros tivessem demônio sobre o corpo de Cristo, né? Esse ato ocorre voluntariamente, né? Voluntariamente, né? Sem interesse financeiro, servindo de exemplo ao rebanho em tudo. Então, assim, tudo pela obra de Deus, fazer tudo pelo amor à obra de Deus, né? Como uma obrigação, né? Que cada um tem, glória a Jesus, de fazer em Cristo pela obra, né? Glória a Jesus. Então, esse ato ocorre voluntariamente, nesse interesse financeiro, servindo o exemplo do rebanho em tudo. Então, os presbíteros formam o conselho da igreja local, cujo objetivo maior é atuar na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Glória a Jesus. Então, assim, ele como diz aqui, atuar na formação, no ensinamento da palavra, no direcionamento, quando vai ver lá que, a gente vê aqui na introdução, que a necessidade, né, de que surgiu, né, como surgiu pela necessidade, né, pelo crescimento, né, da igreja e pela necessidade de palavra, de instrução aos novos convertidos, né, a igreja em si. Então foi que nasceu disso, né, a gente vai ver, e continua sendo dessa forma. Glória a Jesus. Então, assim, como diz aqui, o objetivo tem o objetivo de atuar na igreja local, né, na formação espiritual, social, moral e familiar do povo de Deus. Glória a Jesus. Então, esse é um dos deveres. Aí, no segundo tópico, liderar a igreja local. Liderar a igreja local. A liderança da igreja local tem 2 esferas principais de atuação: o governo e o ensino, né? O governo e o ensino. Ou seja, a administração governada da administração geral e o ensino da palavra de Deus, né? São, né? Glória a Jesus. Então, as 2 esferas. Então, o presbítero, quando designado para essas tarefas, tem o dever de exercê-las na igreja
de Deus, né, quando designado para essa tarefa. Nós estamos falando aqui de presbítero. Nós, na nossa igreja, aqui em si, nós temos até como algo aqui, vamos dizer, temos presbítero, temos o pastor, né, o pastor o líder, né, e temos presbíteros. Na verdade, quando nós vemos aqui, como nós presenciamos na igreja, o presbítero, todos eles auxiliam dentro da igreja sede aqui, né? Mas existem muitos locais onde existem congregações, onde os presbíteros dirigem aquela congregação, eles são enviados para aquela congregação, e aí eles vão ali naquelas congregações, eles são o pastor de lá, né? E lá, ele naquela congregação, ele administra, né, ele governa, e ele tem também, como diz, ele tem também como atribuição também a exposição da palavra ali sobre, né, sobre a responsabilidade dele, né, naquela congregação. Glória a Deus. Continuando aqui, diz aqui, para isso, ele precisa saber governar a sua própria casa e ser apto a ensinar. Né? Liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, é estar disponível para servir e não para ser servido. Glória a Deus. Então, assim, como diz aqui, como vemos aqui, o presbítero, vamos dizer, quando tendo o pastor na igreja, existe presbítero, pastor, é claro que ele vai estar sob a liderança do pastor, mas ele tem que estar apto para isso, né? Ele tem que estar, como diz, ele tem que ter habilidade para isso, né? Para fazer, tem que adquirir, tem que buscar conhecimento, né? Glória a Deus, vindo do alto, né? Como diz, porque quando nós vamos ver lá no início, nos primórdios da igreja, o presbítero ele era escolhido, era pessoas de vivência, pessoas que tinham já conhecimento, que tinham experiência já com a obra, glória a Deus, né? Então, assim, e esse conhecimento é o que faz com que ele tenha, vamos dizer, a aptidão dele, né, para isso, né, a vivência que ele tem familiar, né, o comportamento dele no geral, que leve para a igreja, né, para o trabalho da obra. Glória a Jesus. Então, glória a Jesus, que diz que tem que ser irrepreensível nesse ponto. Né, glória a Jesus. Então, no Novo Testamento está disponível liderar o rebanho de Deus, segundo o Novo Testamento, estar disponível para servir e não para ser servido. Glória a Deus. Então, disponível para servir e não para ser servido. Um exemplo que nós podemos ter é o exemplo de Jesus Cristo, né? Quando Jesus, sendo líder, sendo ele o líder ali de todos, a gente vê que naquela cerimônia onde ele lava os pés dos apóstolos ali, ele mostrou ali com humildade como é que um líder ele pode servir, né? Ele pode servir, porque ele poderia pedir, lava os meus pés, né? Dizer, lava aqui os meus pés, né? Ele tinha autoridade para isso, mas nós vemos que ele lavou os pés dos apóstolos. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome de Jesus. Então, isso é um exemplo para nós, é um exemplo para ser seguido, né? Com certeza. Né? Então, com o objetivo de exercer competentemente esta função, o presbítero deve ser uma pessoa experiente, idônea, né? E pronta para ser exemplo na igreja local. Então, assim como falei aqui, a vida, né? Tem que ter uma vivência, tem que ter uma vida, uma reputação ilibada, né? Glória a Deus. E tem que estar pronto, né, para servir. Glória a Deus. Então, ensinar e governar com equidade e seriedade é o maior compromisso de todo homem de Deus chamado para tão nobre tarefa. Então, por amor, sempre por amor. Glória a Jesus. Então, assim, buscar nunca por interesse,
mas por amor à obra. Glória a Deus, fazer sempre por amor à obra. E Deus, que é riquíssimo em misericórdia, é dono de tudo, Ele suprirá todas as necessidades. Glória a Deus, Ele abençoa, né, com bênçãos. Glória a Jesus a quem faz essa obra com amor. Glória a Jesus, quem tem esse compromisso, né, e atende a esse chamado de Deus. Glória a Deus. Então, outro dever, né, do presbitério. E outro, terceiro aqui, ungir os enfermos. Glória a Deus. Ungir os enfermos. Está alguém doente entre vós? Está entre vós alguém doente, né? Ou está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Aqui está em Tiago, capítulo 5, versículo 14. Né? O ato da unção dos enfermos não pode ser banalizado na igreja local. Ele revela a proximidade que o presbítero deve ter com as pessoas. Glória a Jesus. Então, o membro da igreja local tem de se sentir à vontade para procurar qualquer um dos presbíteros e receber oração ou palavra pastoral. Glória a Deus. Então, tal obreiro foi separado pelo pai da igreja e pela igreja para atender a essas demandas. Essa também é uma das atribuições do presbítero, né, do presbitério. Glória a Jesus, é um dos deveres, glória a Deus, e das atribuições. Né? Glória a Jesus. Dentre muitas, né, dentre tantas. Glória a Jesus. Então, a gente vê aqui a importância do presbitério, né, do presbítero, do bispo, né, o ancião. Glória a Deus, uma pessoa que é separada por Deus, são pessoas separadas para fazerem a obra, né, para estar à disposição da obra de Deus. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A conclusão dessa lição de hoje diz assim, né? Vimos que os termos presbítero, bispo e pastor são sinônimos, né? Ou seja, tem significado igual, né? Tem o mesmo significado. Então, os presbíteros ou bispos sempre formaram um corpo de obreiro com a finalidade de contribuir para a edificação da igreja. Né? O propósito sempre é isso, como diz, a edificação da igreja, o crescimento da igreja, né? Alimentar a igreja, né, com a palavra. Glória a Deus, esse é o objetivo, a finalidade. Então, eles exercem uma função pastoral. Né? Exercem uma função pastoral. Glória a Deus. Né? Muitas vezes a gente pode estar falando aqui, exerce a função pastoral, pastor, um presbítero, um pastor, glória a Deus, e nós, às vezes você pode entender assim, mas por que, e por que tem o pastor e tem o presbítero? Né? Nós já mostramos aqui, já vimos aqui, que, vamos dizer, o presbítero, vamos dizer, tem o pastor, tem o líder local, o pastor, né? Que é o responsável por toda a obra, o líder, né? Todos os presbíteros ali vão estar à disposição. Né? Eles vão estar à disposição, eles são aptos para assumir uma congregação, né? Na ausência do pastor, ele está ali, né? Por determinação, ele assumir o trabalho. Eles têm que ter aptidão para isso. Glória a Jesus. Então, esta é a obra. Né? Aí vamos dizer aqui, porque a gente vê aqui, nas Assembleias de Deus, no Brasil, os presbíteros exercem este serviço pastoreando as congregações. Pastoreando as congregações. Então, assim, são presbíteros, eles têm o quê? Como diz aqui, eles têm função pastoral. Né? Eles têm função pastoral, eles são aptos a assumir uma congregação, trabalhar numa congregação, dirigir o trabalho, administrar, pregar a palavra, glória a Deus, as funções que a ele é determinada segundo a palavra de Deus. Então, eles ainda cuidam da execução das principais tarefas
da igreja, né, que é aqui, evangelização e o ensino da palavra. Glória a Deus. Então, portanto, esses obreiros precisam ser bem selecionados e valorizados pela igreja local. Glória a Jesus. Esses bem selecionados, né, como diz aqui que a escolha, como a gente vê lá no Antigo Testamento, eram pessoas que eram escolhidas pessoas que tinham uma vivência, que tinha no conhecimento da igreja, ali uma vivência que tinha capacidade. Glória a Jesus. Por isso que toda escolha, quando nós vamos ver, quando é selecionado, quando são selecionados pessoas, obreiros, né, para a consagração, sempre passa pela igreja, pela aprovação da igreja. Né? Sempre vai passar ali pela aprovação da igreja. Né? A igreja aprovando, vai. Se a igreja disser que não, não vai. Né? Glória a Jesus. Então, de extrema importância, né, esses obreiros, né, como o corpo de obreiro no geral, mas cada um com a sua importância. E vendo aqui as funções, né, de presbítero, a grande importância, glória a Jesus. Então temos que, a igreja ela tem que valorizar os nossos presbíteros, né, nosso pastor, e a igreja como todo, né, e o corpo de obreiro como todo, mas especialmente podemos valorizar pastor e presbítero, glória a Jesus, que são pessoas que são, glória a Jesus, são escolhidas na direção de Deus para cuidar do trabalho da igreja, na obra do Senhor. Amém? Então que Deus em Cristo continue nos abençoando. Na próxima lição estudaremos sobre o diaconato, glória a Deus, e essa semana, como falando aqui no início, estamos fazendo dessa forma. Semana que vem, se tudo estiver normal, vai depender do decreto, podemos voltar a ter a escola presencial no sábado, como fazíamos antes, mas isso aí ainda vamos ver no decorrer da semana e qualquer coisa estaremos avisando. Glória a Deus. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, compartilhe esse vídeo, deixe seu like. Glória a Jesus. Este canal ele foi criado para honrar ao nosso Deus, glória a Jesus. Para podermos, foi criado num período meio complicado, mas é para a honra e glória de Deus e podemos alcançar muitas pessoas através dele, em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo continue nos abençoando.